Boa noite, Irmandade. Sou Paula Paulistense, guardiã da Irmandade Rosa Dourada. Estamos dando início à nossa live de bate-papo com mentores. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio, e estamos aqui, para nos reunir e compartilhar as energias enviadas pela equipe espiritual. Hoje foi um dia de atendimento, atendi na Espírito Cristais e sempre um dia de muito aprendizado, muito aprofundamento também, tanto nas pessoas que estão dispostas a passar pelo atendimento, e assim tanto em mim que estou lá desenvolvendo esse trabalho. Então hoje a live de mentores, para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Para quem está sempre aqui também, seja muito bem-vindo. Como é que funciona, vocês colocam a pergunta aqui num ponto de interrogação que tem aqui no Instagram. E aí a equipe espiritual, eu vou passando, vou olhando as perguntas e eles vão me indicando o que responder, qual responder e como vai ser. Tudo bem? Eu acredito que hoje não teremos muitas perguntas. A live vai ser um pouco mais curta, porque como eu disse para vocês, eu estava trabalhando, estava em Itabuna, já cheguei em Ilhéus e daqui a pouco eu vou descansar. Mas eu sei que eles querem passar mensagem para pessoas que estão aqui. E é por isso que eu estou aqui a serviço, para trazer essas mensagens. Então, por enquanto ainda não chegou nenhuma pergunta, mas para quem quiser fazer pergunta é só colocar aqui no ponto de interrogação. Tudo bem? Eles estão pedindo aqui para lembrar o seguinte: tivemos uma live ontem chamada Live Comunhão. E essa live Comunhão é uma live considerada pela espiritualidade muito importante. Eles trazem 5 pilares do que seria a comunhão. E eles estão reforçando aqui a importância de nós nos ancorarmos na energia da comunhão, compartilhando o que a gente tem, nem que seja uma oração. Mas lá tem 5 pilares, que são fraternidade, essência feminina, resiliência, sabedoria e determinação. Eu estou vendo aqui que eu anotei ainda da live de ontem. Que tipo de pergunta pode ser feita aos mentores, Isso já é uma pergunta, Os mentores, eles são os nossos guias, guardiões. Eles conhecem o nosso planejamento encarnatório e, portanto, eles podem nos auxiliar na nossa jornada de vida. E nesse sentido, sempre houve e há em alguns lugares uma crença, muitas vezes religiosa, de que mentor não deve ser atrapalhado, que mentor não atrapalhado no sentido assim, que a gente não tem que tomar cuidado com o que a gente vai pedir para mentor, que mentor tem mais o que fazer, não faça isso, não faça aquilo. Eu descobri que eu não pertencia a nenhuma congregação religiosa, ou mesmo doutrinas. Ao ouvir esse conselho, eu olhei para o meu mentor e falei, Aí ele falou, não, Paula, mas as pessoas podem pedir conselho para os mentores estão aqui para isso, A gente acompanha o nosso mentorado para trazer orientação. E eu costumo dizer que mentores são os nossos melhores amigos, pelo menos para mim, eles são meus melhores amigos. Quando eu quero chorar e pedir alguma coisa, mesmo que eu fale com os meus amigos aqui, mas eu sempre vou ouvir meus mentores, eu vou seguir o conselho que eles têm para dar, E então, o que a gente pode perguntar para o mentor? A gente normalmente pergunta conselhos, Como resolver alguma coisa, por que alguma coisa está acontecendo, Normalmente é assim. Ajudar o entendimento de alguma coisa interior, Então, vamos lá. Agora a gente tem perguntas, vou abrir aqui. Vamos lá. Passando aqui.
Tem uma pergunta aqui. É um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje, né? Para essa live. Eu tenho 3 grandes motivos, que eu ainda não sei quais são, porque eu só descubro na hora. Mas tem uma pergunta assim. Estou me reaproximando do meu ex-namorado. Além de gratidão por isso, eu também sinto medo. Acho que não evoluí espiritualmente tanto quanto gostaria e fico receosa. Alguma mensagem dos meus mentores para esse momento de reaproximação? Muito obrigada. Então vamos lá. Eles estão falando assim, nós vamos separar em 2 etapas. Primeiro nós vamos falar sobre o processo de evolução espiritual, né? E depois nós vamos falar especificamente do caso da pessoa e do casal aí que fez a pergunta. Sobre o processo de evolução espiritual, né? Nós estamos evoluindo a todo momento, né? Quando a gente nasce e a gente começa ali a lidar com o mundo e com as situações do mundo, isso já é uma forma de evolução. Por mais que a evolução muitas vezes não possa ser compreendida. Ou seja, viver é evoluir. Eles estão falando assim, por que vocês acham que a gente está aqui embaixo? Por que a gente decidiu descer? Para a gente evoluir, né? Muita gente tem uma brincadeira que eu já vi, você já deve ter visto que eles estão comentando aqui, que muita gente fala, eu não vou querer reencarnar pelos próximos 400 anos, vou ficar embaixo da mangueira, lá em cima, lendo meu livro. Mas a verdade é que esse não é o anseio da nossa alma. Nossa alma, ela anseia pela evolução. E ela atrai situações para essa evolução acontecer, né? Então, tudo isso para dizer que evoluiremos até os nossos últimos dias, né? Então, o processo de evolução, ele não é um momento que começou no start a partir do despertar espiritual, né? Para ser mais claro com a Irmandade aqui, Rosa Dourada. A evolução espiritual, ela é tudo o que acontece, inclusive quando nós estamos inconscientes, certo? Então, a evolução espiritual como um todo é a grande missão que todo ser humano tem. E isso vai perdurar até o final. Inclusive, na própria maneira como a gente vai sair desse planeta, também tem uma evolução nisso, né? Também tem uma forma desse planeta, digo, dessa vida, né? E para algumas pessoas do planeta. Também tem uma forma, né, de isso acontecer. Isso é evolução. Sobre o casal em específico. O mais importante de compreender aqui é o seguinte. O quão aberto a pessoa que fez a pergunta, o quão aberto você está para observar e ir atrás das suas feridas emocionais quando elas vierem à tona diante das situações que estão sendo colocadas aí no campo do relacionamento. Porque a espiritualidade ou a nossa energia, muitas vezes, ela atua para o nosso benefício. Então, elas fazem um afastamento até que as pecinhas que precisam vir, elas venham. E a gente expanda a nossa consciência. Mas não quer dizer que esse afastamento ele precisa ser um afastamento duradouro. Não quer dizer que naquele momento nós obtivemos evolução, consciência. Na palavra não é evolução, consciência para lidar com o fato, certo? Pois bem, a pergunta que poderia ser feita aqui: será que nesse momento eu estou disposta a permanecer olhando para o meu eu interior e ainda assim me relacionar com essa pessoa? Ou seja, a minha evolução espiritual, ela está em primeiro plano? Se a resposta for positiva, é isso que importa. Ou seja, o conselho para eles é o seguinte: reaproxima, viva, mas entenda, a lei do amor é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, não dar demais e nem receber demais, né? A gente precisa equilibrar as coisas e dotar isso de um senso de amor.
E eles estão chamando esse senso de amor aqui como afastamento saudável. Eu tô vendo a médium Maíra Rocha fazendo algumas lives e ela fala muito de distanciamento amoroso, é a mesma coisa. Eu uso aqui afastamento saudável, é a palavra que eu uso, ou seja, ter o seu espaço para a sua própria momento de reflexão interior. E quando as situações ocorrerem no relacionamento, se lembrar que não é sobre o outro, mas sim sobre nós. E aí, para a pessoa que fez a pergunta, você está diante de uma pessoa e de várias outras que estão aqui na live também, que fazem esse percurso de evolução espiritual próximos da outra pessoa no relacionamento, tá? Então, a gente não precisa imaginar cenários dolorosos para fazer isso. A gente precisa ter a sabedoria interior. Então, fica tranquila, aproveita o momento, viva o presente, lembrando que esses afastamentos e aproximações também são guiados pelo eu superior, pela equipe espiritual que coordena esse casal, e que são muitas pessoas, eles estão falando aqui, sabe? Então fica tranquila, na verdade aproveita o momento presente. O que está acontecendo é bom? Mas se você sentir alguma coisa, saiba procurar ajuda, sair, dar o distanciamento. Do mais, viva feliz, eles estão falando aqui. Aproveita, tudo bem? Então, missão número 1 da noite feita. Essa era uma missão. Eu tenho 3 missões, uma já foi. Então vamos lá. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Aí já vai vir os guardiões de registro. Ela vai entrar na parte didática da live. Vamos lá. É possível acessar os registros acásticos por meio dos sonhos? A resposta é sim, né? Sim. Eles colocaram até em letra maiúscula, sim. Agora, a resposta que eles vão dar aqui é nova para mim também, vou aprender junto. Agora, como a gente diferenciar se a gente está fazendo um acesso de registro acástico ou se nós estamos em projeção astral? São coisas diferentes. Projeção astral a gente faz toda noite. Todas as pessoas têm a oportunidade de fazer. Isso não significa que todas as pessoas façam, muito pelo contrário, né? Tem muitas pessoas que por falta de consciência, por falta de consciência, a palavra é essa mesmo, de consciência, acaba não utilizando essa ferramenta, né? De ir até o plano astral fazer o quê? Né? Mas eu vou fazer o quê na projeção à noite? Bom, se a gente não for fazer nada, pelo menos a gente pode pedir pra gente estudar, né? Por exemplo, você tem uma profissão aqui embaixo, com certeza muitas pessoas têm essa mesma profissão que você. E elas se encontram lá em cima para conversar sobre isso, né? Então, a gente pode, antes de fazer a nossa rotina do sono, e já falaram sobre a importância da rotina do sono, nos nossos processos aí, a gente dizer a nós mesmos que nós gostaríamos de nos aprimorar durante a noite. Porque essa ideia de que a gente dorme e tá dormindo, quem tá dormindo é o corpo, a nossa consciência ela não dorme. Então, a gente pode sair, pode vivenciar isso, né? E esse é um processo que depende de uma decisão pessoal. Para muitas pessoas é um desafio. Eles estão me lembrando aqui que tem pessoas que nesse processo de soltar do seu... tem tanto medo, né, que acaba tendo aí durante a noite, eles estão chamando de paralisia do sono, né? De tanto medo que tem de desprender da própria energia para ir fazer outras coisas lá em cima, certo? Mas é uma questão de consciência. Agora, dito isso, né, como diferenciar registros acásticos de projeção astral? Agora, essa resposta vale somente para a pessoa que perguntou, tá? Projeção astral, quando a gente está fazendo projeção astral e a gente já tem uma prática de projeção astral, a gente vai voltando cada vez mais consciente,
daquilo que a gente fez lá em cima. E o que a gente fez lá em cima são coisas que vão nos ajudar aqui no dia a dia, assim na terra como no céu. Eu estou vivendo meu dia a dia aqui, aí eu faço uma projeção, eu aprendo algo, faço coisas que vão facilitar a nossa vida aqui. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai dormir, a gente tem um problema, tem uma questão, a gente não sabe resolver, aí a gente acorda com a resposta. Onde foi que a gente buscou a resposta? Lá em cima, na projeção astral. A gente foi conversar, foi verificar e tudo mais. O registro acástico, ele tem uma característica que eles estão me dizendo aqui agora, tá? Eu nunca fui estudar registro acástico por sonho, mas eles estão dizendo aqui que frequentemente as cenas, elas passam de maneira acelerada. E elas vêm junto com uma emoção. Isso, elas estão associadas à emoção. Então, quando a gente está acessando o registro acástico, a gente volta com a emoção. Eles estão dando um exemplo. Sabe quando a gente vai dormir, a gente acorda chorando? Então, frequentemente esse tipo de coisa não foi projeção. Isso aqui foi uma visita à nossa biblioteca, por exemplo. Então, quando a gente volta muita emoção daquilo que a gente fez, eles estão dizendo aqui que isso é um dos sinais fortes, isso não é um diagnóstico, tá? Mas esse é um dos sinais fortes de que houve acesso a registros acásticos. Porque nos registros acásticos estão armazenadas as emoções, pensamentos e sentimentos, tá? Então, a gente vai e volta com as emoções do registro acástico. Na projeção astral, nós costumamos voltar com respostas, com soluções, com clareza, entendeu? A gente fala assim, já sei que eu vou fazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu faço atendimentos aqui, mas também faço atendimentos individuais. E acontece, às vezes, durante a noite, de eu passar um bom período da noite aí, reunida com a equipe espiritual lá em cima, elaborando o caso da pessoa que vai ser atendida no dia seguinte. E tem coisas que eu me lembro claramente de eu já ter visto lá, estudado com eles e saber exatamente como fazer aqui no dia seguinte, entendeu? Porque aí sou eu, nessa consciência aqui que eu tenho, projetando uma consciência para sair. A gente pode fazer isso só dormindo? Não. Por exemplo, agora eu estou em projeção astral, mas eu estou aqui com vocês. Quem projeta é a consciência. Tá em projeção astral aonde? Lá na salinha de mentores, que eu já falei para vocês que eu não sei que lugar é esse. A gente tá lá em cima e a minha consciência tá lá, entendeu? Mas eu consigo, pronto. E essa é uma excelente dica para quem tem medo, eles estão falando aqui. E nunca vai perder, tá ligado por um fio. Quando a live acabar, a minha parte da minha consciência que tá lá, ela vai voltar, entendeu? Então a gente pode fazer projeção astral mesmo acordado, né? De preferência, aliás, né? Que a gente possa. Mas durante a noite é muito útil, porque a gente vai estar fazendo nada mesmo, né? A gente vai dormir. Então é bom a gente pedir para estudar, né? É bom a gente pedir para se aprimorar lá em cima. Pronto. Sobre registros acásticos, eles falaram que no momento a explicação que eles poderiam dar é essa, sobre o fato de a gente vir recheado de emoções. Eu não sabia disso, estou contando aqui para vocês porque eles estão contando, mas eu não conhecia essa possibilidade. E eles falam que frequentemente as cenas são muito rápidas. Trabalhamos à noite. A Mônica colocou aqui que trabalhamos à noite. Inclusive, né, noite passada, eu pedi e fui atendida que eu gostaria de auxiliar lá no Rio Grande do Sul. Sempre que ocorrem tragédias dessa maneira, eu me coloco à disposição para trabalhar nos hospitais espirituais e assim foi. E vai ser assim pelos próximos dias todos, né? Recebendo pessoas. Então, durante a noite, na época da pandemia, eu tinha muita projeção astral, me lembrava, acordava consciente. Esse é um processo que, em alguns momentos da minha vida, é bastante consciente já, né? Eu sei que eu estou em projeção astral, eu sei que eu estou vendo. E pode ser que sejam coisas de minutos, mas eu consigo me lembrar. Noite passada, por exemplo, fui atendida pela equipe de mentores, de eu poder auxiliar nos hospitais de recepção, né? Isso é uma coisa minha, mas é uma coisa de vocês também, né?
Vocês também podem pedir, por exemplo, esse é um assunto muito importante. Esse é um assunto muito importante. Vamos supor que vocês vão fazer uma prova, né? E nessa prova que vocês vão fazer, vocês estão muito preocupados. Eu, desde criança, eu pedia antes de dormir para me levarem no lugar para eu estudar lá em cima. Desde criança eu faço isso. E sim, eles podem levar a gente em lugares que a gente estuda. Por exemplo, aqui em Irmandade Rosa Dourada, e muita coisa que acontece aqui, eles têm um lugar lá que eles me levam, sabe? Mas não, isso não é uma coisa péola, isso é uma coisa de todos nós, todos os seres humanos. Nós temos a possibilidade de nos ligarmos aí à equipe espiritual. Deixa eu ler aqui alguns comentários, né? Hoje eu acordei angustiada. Já é um outro caso. Se você colocar uma perguntinha aqui para perguntar, eles já acessam você. Já acordei várias vezes assim. A Thaís tá falando que é interessante. A Nicele falou que é lindo. A Mônica falou, tem lembranças de minutos. Então, conforme a gente vai trabalhando essa questão, esses minutos vão aumentando. Eu no começo eu tinha relances, que eu falava, eu tava no hospital. Aí depois eu comecei isso foi aumentando. Eu não tô falando pra vocês que é algo não, tá? Não tô falando que eu lembro da minha noite inteira, porque é mentira isso aí, é totalmente mentira. Mas eu lembro de um período maior. Eu lembro das conversas, eu lembro do que eu tenho que falar. Eu lembro, a minha lembrança, ela tá... eles estão falando, eu tô acumulando essa limpeza desse canal da projeção e da consciência, ancoramento, para eu lembrar o que eu faço à noite. Falando sobre esse assunto, a maior parte das minhas projeções são conscientes. Por exemplo, agora eu tô em projeção daqui, e já tô acostumada. Então, agora é consciente. Mas dormindo é mais difícil, mas com o tempo vai melhorando. A Ju falou, fiz doação para o Rio Grande do Sul pelo link que você postou, né? Vamos ajudar, eu vou incentivar todas as pessoas que estão aqui. Eu não sei se vocês viram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas todos nós podemos auxiliar de alguma maneira, nem que seja numa oração, né? Ontem eu coloquei um link aí, que é um link do governo estadual, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para a gente poder fazer doações. Dinheiro é energia, então quando a gente doa dinheiro, a gente também está doando a nossa energia de solidariedade e comunhão. É com o dinheiro que as pessoas vão reconstruir a vida delas, né? O dinheiro ele é muito importante aqui. Então, por isso eu divulguei o Pix, devo continuar divulgando nos próximos dias, incentivando a Irmandade Rosa Dourada a se colocar à disposição, né? Na hora de dormir, já que a gente está falando sobre esse assunto, ou em projeções conscientes, para emanar amor para o Rio Grande do Sul, ou para quem consegue fazer projeção, para ir lá, às vezes acolher alguém. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer, né? A Mônica falou, sei que estava trabalhando na região da Palestina. Sim, muitas pessoas conseguem, têm essa missão, né, e conseguem chegar lá. Estava no hospital, estava no ônibus, no astral. Conforme a gente vai treinando a nossa projeção, a gente consegue fazer isso acordado. Eu durmo, sonho, aí acordo assustada e volto a dormir. E volto a sonhar a mesma coisa. Aí já é o nosso inconsciente. Aí já vai para um outro lado. Inclusive, vou recomendar aqui a Lu Gamache. É uma médium que eu gosto muito. Tenho indicações espirituais, assim, maravilhosas dela. A equipe de mentores que acompanha a Rosa Dourada gosta muito dela. Se vocês não conhecem a médium, a Lu Gamache, vai lá no perfil HALU Gamache, procurem essa médium, porque ela tem feito um trabalho maravilhoso em nome da Fraternidade Branca. E ela nos ensina tudo isso daqui. Inclusive, esse assunto que me levou a falar dela sobre sonhos. A Lu tem um livro chamado Inconsciente, os Sonhos, alguma coisa, o livro dos sonhos, nem sei o nome do livro, eu vou colocar nos stories, pronto. Quando acabar a live, quem quiser vai lá nos stories, e aí vocês peguem esse livro para estudar, é importante, tá? A Lu Gamache é uma pessoa muito especial na espiritualidade, muito especial. Hoje, se eu tenho coragem muitas vezes de fazer live e de falar o que eu trouxe da espiritualidade, é porque tem essa mulher lá na frente que abriu o caminho, e aí a gente vai atrás.
entendeu? A gente vai atrás. Eu faço parte da egrégora da família eletromagnética, né? Aqui tem muitas egrégoras, né? E a gente vai seguindo. Então ela abriu um caminho muito importante na minha vida. E na vida de muitas pessoas que estão aqui. Tem muita gente falando aqui, olha, é maravilhosa, a Luzinha, a Lu Gamacho, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Quem não conhece, gente, assistam as lives aí, onde elas fazem os testemunhos, né? A live de relatos. É exatamente aquilo, exatamente que a Lu Gamacho coloca. É aquilo mesmo que eu vejo lá em cima, igualzinho ela tá falando. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui também, que é a minha segunda missão da noite. Eu tenho missões específicas hoje. Essa pergunta é o seguinte: o que está impedindo o deslanchar no setor profissional financeiro? Qual o próximo passo? Vou tomar minha aguinha aqui. Essa resposta, assim como a primeira, ela tem uma parte que é geral e depois tem uma parte que é específica, tá? Eles estão dizendo o seguinte: a espiritualidade, ela não entende quando a gente fala sobre setor profissional, setor financeiro, setor amoroso, setor relacionamentos. Eles não separam assim, eles estão dizendo, tá? Então, eles falam assim, a gente sempre olha dentro da energia da pessoa o que a impede de fazer determinada coisa. Por quê? Não há como, é uma utopia da nossa parte, acreditarmos que nós estamos bem num lado e não estamos bem no outro. Isso é uma coisa que eles falaram que foi implantada, essa é uma crença que a gente recebeu, né? E eles falam assim que muita gente acha que, mas o meu lado profissional ele tá equilibrado, mas dentro da minha casa as coisas não tão boas. Eles falam, não, isso não é possível. Assim, dentro daquilo, eles falaram assim, de todas as milhares de pessoas, né, bilhões de pessoas que estão encarnadas, nós não conhecemos quem possa dizer isso e ser uma verdade. Isso é mais uma forma da gente como é que eles estão dizendo? A gente se acomodar na dor do que a gente está vivendo, né? Do que propriamente dito ser uma realidade. Então, já que a gente não pode separar as coisas, não existe um problema que seja do setor financeiro. O setor financeiro, né, ou seja, a materialização daquilo, da energia, muitas vezes está ligado ao setor amoroso, por exemplo. As duas coisas andam juntas, né? Quando a gente tem um problema de um lado, muitas vezes a gente tem problema do outro. Eles me falaram um negócio aqui, eles balançaram a cabeça e falaram assim, que, como é o nome? Sorte no jogo, azar no amor, sorte no amor, azar no jogo. Sei lá o que é isso aqui. É uma frase que eles falaram e eles balançaram a cabeça. Então, eles queriam falar isso de um modo geral para a gente entender o seguinte, que a única diferença que existe é o quanto que nós estamos dispostos a empenhar de energia. E aí sim, aí eles perguntam, olha, para onde é que eu estou disposto a colocar a minha energia? Essa energia, ela pode ser uma energia curativa ou uma energia de fuga. Vamos começar pela fuga. Muitas pessoas estão atoladas no trabalho, ou elas querem, elas colocam na cabeça delas que elas precisam fazer determinadas coisas no trabalho, ou atingir determinados status, como uma forma de não lidar com outras questões da própria vida, certo? Esse é um ponto. E aí a gente não, aí vamos supor que aquela energia que aquela pessoa está empenhando no trabalho faça com que, a muito custo, né? Porque eu tô colocando mais energia, né? Esse trabalho fique lá no alto. Vamos supor que seja verdadeiro. Então, eu deixo com que o resto
das coisas, ela vai decaindo, né? Mas internamente a questão é a mesma. Só é uma questão, fuga. Mesmo que esteja, entre aspas, dando certo, mas por a base de muito custo, e aí eles falam, aqui na Rosa Dourada muita gente faz isso, ainda faz isso, né? A Bela já fez muito isso, estou falando, mas aqui muita gente ainda faz isso. Deposita no trabalho todas as suas fichas, pelo menos no trabalho. Eles falam assim, aí pelo menos o trabalho tá andando. Pronto. Mas essa não é a questão da pessoa que perguntou aqui, né? Aqui a gente tem uma outra explicação. Então, por isso eles quiseram falar da coisa mais ampla e agora eles vão para a parte mais específica. A gente vai abrir um pouquinho de registro akáshico, mas nada, né? Só algo elucidativo aqui. Eu vejo a imagem de um canhão mesmo, e esse canhão ele tem uma bola dentro, certo? E essa bola ela já foi lançada. E essa bola, ela é como se fosse uma bomba, ela tá ligada mesmo como se fosse uma bomba aqui. Só que ela já foi lançada, ela já tá no ar. E aí a cena tá congelada. Ou seja, ela já foi lançada, já teve uma força de propulsão, lançou. Aí a cena congela. E aí a cena tá congelada e a gente tá olhando a cena aqui. E quando a gente para pra pensar nessa bola, nesse canhão, tem uma reflexão muito interessante aqui a ser feita. Quando esse canhão, quando essa bola cair, essa bomba, vou chamar de bomba para ficar mais fácil. Quando essa bomba cair, ela vai promover algo que é um processo de destruição. E aí a gente vai entrar numa reflexão. Agora a gente volta para o geral. Isso era específico dessa pessoa, agora a gente volta para o geral. Muitas vezes nós estamos segurando as situações na nossa vida. Eles usaram o termo represando situações na nossa vida, porque nós temos medo do movimento cíclico de destruição e criação. Eles estão usando uma frase que eles usam de vez em quando: nada se cria, tudo se transforma, né? Embora muitas pessoas estejam paralisadas tentando criar alguma coisa. E na verdade nós estamos muito mais voltados à energia da transformação de alguma coisa, isso é um assunto importante, do que para a criação de algo novo. A criação é energia de fuga. A gente achar que a gente tem que fazer algo novo algo de fuga, porque no planeta Terra, no momento, nós podemos transformar. Mas as leis estão funcionando assim aqui, de transformação, mesmo, eles estão falando, mesmo as pessoas que ancoram serviços espirituais e energéticos estão transformando o éter, certo? Ele pode não estar usando a matéria, mas está usando o éter que está disponível no momento para fazer a transformação. E aí, agora a gente vai voltar lá para a bola de canhão, né? Que é o processo de construção e destruição. Muitas vezes, essa destruição vai cair exatamente nos pontos em que a gente achava que a gente tinha uma certeza absoluta. Entendeu? Nós temos uma tendência a acreditar que nós sabemos como as coisas vão ser. E essa bola que está parada no ar aqui, tá para cair, ela cai justamente para desmistificar. Não é como a gente acha que as coisas vão ser. Não é do jeito que a gente acha que vai ser. E nesse caso, o conselho é se abrir, sem... como é o nome? Eles pegam uma borracha. É como se nesse momento fosse muito importante, útil, eles usaram a palavra útil, a gente pegar uma borracha e apagar tudo que a gente acha que vai ser, como vai ser. Apaga tudo, deixa uma folha em branco, limpa, ele fala assim, limpa tudo que a gente acha que vai ser, no caso aqui a pessoa, tudo que você acha que vai ser, tira tudo isso da frente,
que isso está atrapalhando demais. A forma como vai ser não é a forma que você acha que vai ser. Parte disso vem da sua sabedoria de alma, então a sua alma sabe. E parte disso também tem um ego aqui tentando controlar as coisas como elas vão ser. E hoje, eles dizem aqui que por medo, né, de como essa bomba vai cair, do que ela vai tirar, do que ela vai desfazer, muitas vezes o ego entra na frente e tudo é como assim, eu acho que vai ser assim. Se não estiver sendo do jeito que eu acho que vai ser, eu paraliso. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Ah, entendi. Pronto, a charada é essa. Se não tá sendo do jeito que eu acho que vai ser, entendeu? Aqui eles estão mostrando aqui. Se não é desse jeito, eu já planejei tudo, eu acho que vai ser assim, assim, assado. Tá. Qualquer coisa que vai saindo desse norte, eu acabo fazendo o quê? Eu paraliso. Mas quem paralisou? Não é a alma, é o ego. Porque o ego tem medo de como vai ser, da forma que vai ser. Entende? Deu para entender a explicação? É isso, eles estão falando. A paralisia, ela tá no ego em querer que as coisas fossem como a gente acha que vai ser. E a boa notícia não é do jeito que a gente pensa que vai ser. Porque se fosse, não daria certo. Não daria. O plano deles é diferente. Então agora tá mais para uma rendição. Ah, entendi. Tá mais para um processo de rendição, ou seja, entregar o fluxo e fazer, seja lá o que tem que ser feito. E eles falam para apagar tudo que a gente achou que ia ser, tudo que você achou que ia ser. Apaga tudo. Apaga. Pega uma borracha. Eles estão mostrando uma borracha, aquelas borrachas antigas, que metade era azul e metade era vermelha. Não sei por que é essa borracha, meu Deus do céu. Pode ter um significado para você. Não é qualquer borracha, não. É aquela borracha antiga. Pronto, pode ser traumas de infância, traumas na escola. Aí, dica aí, hein? Tem a imagem de uma professora aqui recriminando você e você apagando tudo. Eu vou fechar o registro a caixa, começou a doer aqui. Aí eu entrego pra você, sei que você tem condições, depois a gente conversa se for o caso, tá? Voltou cenas de infância, professora falando, apagando tudo, e o registro a caixa começa a entrar, aí a emoção. Aquela bolacha horrorosa, e agora eu tô com vontade de chorar, porque alguma coisa doeu muito relacionada à infância, escola e borracha. Alguma coisa que você tinha que apagar muito. Ixi. Deixa eu respirar aqui e beber água, porque doeu. É uma dor. É por isso que o ego tenta proteger. Segunda missão da noite cumprida. Eu espero que tenha dado para passar a mensagem, que vocês tenham entendido, né? Não sei o que é, mas é assim. Tem uns comentários aqui, vou aproveitar para ler. Eu gosto que fica salvo na live depois, é bem legal de a gente ver a live. Eu sempre vejo as lives depois. Verdade, quando a gente acha que sabe de algo, na verdade a gente não sabe nada. É que a gente tenta manter o controle das coisas. E se sai do caminho, a gente fica angustiado, né? As respostas para os outros sempre servem para mim. Nem posso explicar como tem me beneficiado nessas lives. E eu também, né? Lusa, tem uma borracha aqui. Tem uma borracha na imagem. E essa borracha é aquela borracha horrorosa que você falou. Então tem alguma coisa aí com professor, escola, ensino primário, eles falaram. Bom, eu tenho 3 missões nessa noite. A gente vai conversando, né? Mas tem alguma outra missão aqui também. Vamos lá. Pronto. Terceira missão da noite está agora aqui. Nós vamos falar sobre um assunto que vez ou outra vem sendo citado aqui nas lives. Vocês viram que a gente falou sobre 3 grandes assuntos hoje, né? Evolução espiritual, agora a gente falou sobre propósito e avançado propósito, agora a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que foi falado de forma superficial aqui na Irmandade Rosa Dourada,
E hoje a equipe espiritual vai pedir licença para falar mais sobre isso, e é um termo chamado noite escura da alma, tá? Estou no caminho correto para sair da noite escura da alma? Tem algo a mais que eu deveria saber ou fazer? Vamos lá. Mais uma vez, assim como das outras 3 perguntas, primeiro eles vão responder de forma geral e depois especificar para essa pessoa. Para quem nunca ouviu falar na noite escura da alma, noite escura da alma é um momento da nossa vida em que a gente passa por um trecho da vida aí, em que as coisas que tinham sentido, elas deixam de fazer sentido. E a gente vê a gente chama a pequena morte do ego. Vamos dizer assim. Muitas pessoas consideram isso uma morte, como se algo dentro delas morreu. É muito comum a gente associar a noite escura da alma com depressão. E se for no médico, o médico vai dizer que é depressão, e ainda assim vão ao médico, né? É importante a gente se cuidar, até a gente sair das fases difíceis que a gente passa. Descobrir a diferença é muito sutil. Eu que consigo ver o campo das pessoas, na depressão, quando eu entro, tá tudo cinza, né? Na noite escura da alma, eu vejo como se fosse a fênix com as cinzas no chão. O que resta na noite escura da alma? A essência. Literalmente é isso. Um arquétipo no tarô muito relacionado à noite escura da alma, o eremita. É quando a gente entra para dentro e vai descobrir o que é verdade. E o que é verdade? A nossa essência. Pessoas que têm aí missões espirituais, propósitos, né? Pessoas que estão num processo de despertar espiritual podem vir a ter essas noites escuras da alma, tá? A noite escura da alma, ela tem um propósito inicial, né? É igual a fênix que vocês estão falando aqui. É desfazer tudo aquilo que não é verdadeiro. O ego, por exemplo, é algo que nesse momento vai embora. Assim, para muitas pessoas, a morte a qual se referem é a morte do ego. E o ego, agora eu vou diretamente para a pessoa que pediu, né? O ego, ele pode se manifestar de muitas maneiras na nossa vida. E nós podemos ter muitas noites escuras da alma. Não é que a gente tem uma noite escura da alma e nunca mais vai acontecer. Ou não é que a gente vai ficar sempre na noite escura da alma, né? Depende do quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que está nos machucando, né? Eles estão me mostrando uma corda na mão, e aí tem alguém puxando essa corda, e a gente segura tão forte essa corda para não puxar, e aí tá lascando toda a mão aqui, né? E a gente continua segurando a corda. Quando a noite escura da alma vai passar? Quando a gente deixar as coisas irem embora. Que coisas? As coisas que a gente está segurando, né? Então, o apego à antiga vida, ou às coisas que eu achava que eram minha vida, no seu caso, é o que está prolongando a noite escura da alma. Veja, a noite escura da alma, como o próprio nome diz, é da alma. É algo que está vindo da sua alma para você. Aí a gente vai usar um termo que é meio técnico aqui, que seria eu alinhar o meu eu inferior, que é o meu ego, é isso aqui, a gente é o eu inferior, né? A alma, a nossa alma, ela é muito inteligente e a gente chama de eu superior. Já ouviram essa palavra? Então, ela tá lá na alma, né? E o que acontece? Aquela alma, ela tá pedindo passagem aqui. A alma pede passagem. Ela quer quebrar o véu, né? Então, o que acontece? Ela vai trazer à tona diversas situações no seu dia a dia que são dolorosos para que ele diga, olha, pode soltar, entende? Então, quando a noite escura da alma vai passar? Quando nós desapegarmos e deixarmos as coisas fluírem, entendeu?
Só que a gente, às vezes, eles estão usando um termo aqui, como é, o rei está nu. Às vezes a gente se sente que a gente está nu, que a gente perdeu tudo. Tem gente que usa uma expressão que perdeu a dignidade, que se sente muito vulnerável. Noite Escura da Alma, tá aqui nos comentários, é muito doloroso. É muito doloroso. É muito doloroso, tá? E quanto maior a resistência nós temos em controlar a vida, controlar as coisas, impedir o fluxo natural, né? Mais a nossa alma sofre, porque a alma é muito grande, é muito expandida, é próspera. A alma não quer caber num lugarzinho pequenininho. Isso, a gente, quando a gente tá preso lá, a gente acha que aquilo é verdade. Mas a alma, gente, a alma é uma energia maravilhosa. Todos nós temos essa alma livre, leve e solta. Então, às vezes, a alma, ela vai lá e faz um toque-toque e vamos viver melhor. Tem uma afirmação aqui chamada, que a Thaís colocou, eu sou o que sou e isso é o suficiente. Pronto. Vejam que alívio que traz quando a gente fala isso. Eu tô falando para vocês, sai uma energia aqui. Eu sou o que sou e isso é o suficiente. Esse é o fluxo, né? Só que pra gente soltar e deixar a vida se desenhar da maneira que ela pode ser, talvez a gente precise chegar no fundo do poço. Algo como o rei está nu. Pronto. Agora eu vou para a segunda parte, né? Essa é a minha terceira missão. Eu vou para a segunda parte de falar sobre isso. Nós não precisamos aprender pela dor. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da minha missão aqui na Terra hoje, né? De todas as vidas, assim, é acreditar no amor. Eu acredito no amor. Eu acredito que o amor cura. Eu acredito que a gente consegue caminhar pelo amor. Eu não faço coro com essas pessoas que acham que tudo tem que ser difícil, que tudo tem que ser sofrido, que tudo a gente... Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu sei que a dor é dolorida, a gente precisa ser forte para doer. Até tive uma conversa hoje com a Lusa, tá aqui, né? A gente falou sobre as situações, né, como foi o nome? Das questões ambientais, né? E eu falo que dói em mim, né? E a Lusa também falou que dói nela. Ninguém é insensível a essas situações, né? E nós temos previsões aí ao longo dos próximos anos de ter essas questões climáticas, né? Então, a grande X da questão agora é como a gente ser amoroso e manter a nossa energia mesmo diante dessas situações, né? Aí vem a live de ontem, estou falando. A live de ontem é justamente para isso. É a gente entender como a gente pode transformar a comunhão aqui embaixo. Eles falaram aqui agora. Então, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para pensar, né? Eu vou voltar aqui na última pergunta para esclarecer o seguinte. O que falta soltar? É uma pergunta importante, né? Eles vão dar uma resposta em 2 palavras. Eles estão dizendo aqui. Deixa eu ver que 2 palavras são essas. Eu sei quais são as palavras, eu tô vendo a melhor maneira de falar aqui. Vou transformar isso, depois eu mando no privado. O que falta soltar? As certezas de como a gente acha que a vida vai ser. Isso vale para os círculos íntimos de relacionamento, vale nas relações de mãe e filhos, vale na relação com as famílias, vale nas relações nossa com a gente mesmo. Há questões extremamente relevantes de círculo aí íntimo, vamos dizer assim, que precisam ser liberadas, para que as coisas venham a ter o desfecho e o destino que elas precisam ter, e não segurar para que certas coisas de evolução aconteçam.
essa é a resposta que você está procurando, certo? As 3 missões estão cumpridas, mas eu tô aqui e eu vou responder mais mensagem. A minha energia tá boa hoje. Boa assim, né? Tô forte. Vamos lá. Tô forte porque tô cuidando bem, gente. Tô fazendo academia, pilates, ó, o corpo físico. Tô cuidando, hoje fiz caminhada. Quem trabalha com espiritualidade, a gente precisa cuidar do corpo. Eles estão falando que estão dando parabéns. Cheguei lá de Itabuna agora, eu comi bonitinho, né? Amanhã eu vou participar de uma sessão de ayahuasca, então eu tô comendo muito bem esses dias, né? Muito educadamente. Então a gente precisa cuidar. Marilene tá falando aí, Marilene é um exemplo para nós, tá sempre fazendo caminhada na beira do rio. Quem trabalha com espiritualidade precisa ancorar o corpo. Eles estão dando parabéns aqui, dizendo que eu tô aguentando melhor hoje, o dia de hoje, né? Tranquilamente. Por quê? Porque cuidei do corpo, tá vendo? Ganhei estrelinha. Energia materializada, meu povo, exige um corpo forte. É assim. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Essa falta de energia que tenho sentido há bastante tempo, já, o que mais posso fazer para recuperar? Então, tem uma pergunta, né? Vamos lá. Eles botam uma imagem aqui, eu vejo como se fosse uma bola de cristal, uma bola de cristal, literalmente. E não é qualquer bola, é uma bola de quartzo rosa, né? E aí eu vejo você segurando essa bola de quartzo rosa, segurando essa bola de quartzo rosa. Pronto. O que é o quartzo rosa aqui, né? Quartzo rosa representa a energia do amor por si mesma. O quartzo rosa, ele reverbera um amor cristalino, eles estão chamando. É o amor em forma de cristal, quartzo rosa. E aí, agora vem uma explicação técnica. Hoje eles estão cheios das explicações técnicas aqui. O que acontece? Às vezes, nós temos dentro de nós, são energias que nos levam para baixo. Essas energias, elas puxam a nossa energia para baixo. Vou dar um exemplo aqui, não é o seu caso, mas vou dar um exemplo geral para servir para mais pessoas. Quando a gente está magoado com alguém, a gente fica para baixo. Já sentiram isso? Mas aconteceu o quê? É energético, não é energético? Estou magoado com alguém, me sinto para baixo. O que sente para baixo? A energia, não é energia? Pronto. Vou fazer um parênteses aqui. Essa resposta não vale de forma nenhuma para pessoas que estão com deficiência de vitamina, deficiência de questões relacionadas à saúde, questões do corpo físico. Essa resposta não vale para vocês, tá? Então, se algum dia rolar algum recorte sobre o que eu tô falando, já estou deixando um aviso. É sempre bom nós cuidarmos do corpo físico e avaliarmos como estão os nossos hormônios, vitaminas, como está a nossa alimentação, certo? Fecha parênteses. Portanto, não vale para esse tipo de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que cuidam da sua saúde, tá? Agora a gente vai olhar para o lado energético. Pronto, agora a gente vai voltar aqui. Do lado energético, uma das coisas que a gente pode fazer é buscar os nossos fragmentos luminosos. Estou sendo uma explicação técnica. Ou seja, onde está partes de nós, nessa vida mesmo, não precisa ser em vidas passadas não, nessa vida que ficou para trás no sofrimento. Porque às vezes tem partes nossas, parte mesmo, é pedaço da nossa alma que ficou preso em outro lugar, entendeu? E é isso que eles me mostram aqui. Que por mais que você coloque a mão nesse cristal aqui e irradie muita luz, essa luz aqui, ela tá chegando em você. Mas e nas partes que ficaram para trás? E aí são fragmentos de alma. Vou dar um exemplo aqui de como recuperar fragmentos. Vamos supor que a gente passe por uma discussão muito difícil com uma pessoa.
Muito difícil. Aquela discussão, ela exige da gente muita energia. E normalmente, quando a gente passa por situações que são muito desafiadoras pra gente, ou que a gente perdeu a cabeça, ou que a gente se sentiu culpado, ou que aconteceu alguma coisa, é como se parte da nossa alma ficasse lá. Entendeu? É como se uma parte nossa ficasse preso lá, remoendo aquilo que está acontecendo. O que acontece? Ao longo do tempo, se a gente não for lá buscar esse fragmento, como é que a gente busca? Pelo perdão, né? Pela consciência de que a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento. Se a gente não faz isso, e a gente tem vários desses fragmentos perdidos por aí, a gente acaba sentindo a nossa energia cair. Veja bem, agora eles vão fazer um parênteses aqui. No caso da pessoa que perguntou isso é muito importante. Por quê? Porque ela ancora trabalhos espirituais, porque ela tem uma espiritualidade bastante próspera, né? Porque as energias, o campo sutil é algo que não é desconhecido dessa pessoa. Então, toda mudança energética, ela faz diferença. Ela faz diferença. Agora a gente vai fazer, isso que eu vou falar não vale para essa pessoa. Agora, o que acontece? Pessoas que vivem se distraindo na vida. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Muita gente vai beber, fumar, dançar, sair em rolê esquisito, beber. Essas pessoas não têm noção do seu campo sutil. Não tem como você cuidar do seu campo sutil nessas condições em que você está justamente, o maior interesse é anestesiar o que você sente. Entendeu? Então, para a maior parte das pessoas, realmente falar de energia do campo sutil é balela. Não faz diferença. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem interesse nisso. Ela não tá nem aí pra isso. Não faz diferença. Como é que você vai saber que há, por exemplo, vou te falar um negócio. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que quando elas vão na rua e elas voltam para casa, elas sabem que alguma coisa está no campo delas. Elas sabem que algo está acompanhando. Porque elas são ligadas à sua energia sutil. Elas se cuidam. Pessoas que se cuidam têm atenção ao que está acontecendo no seu campo sutil. Mas a maior parte das pessoas, elas não percebem as oscilações energéticas. Então, para a pessoa que fez a pergunta, por que isso é tão importante? Porque ela sabe que tem algo energeticamente. E a espiritualidade está dando o caminho de ela buscar esses fragmentos. Agora, para demais pessoas, eles estão falando aqui, isso é importante para quem vai ouvir essa live, gente que não cuida da energia, jamais vai saber que tem alguma coisa errada. Isso é tão verdadeiro que há pessoas que passam uma encarnação inteira, às vezes, com muitos obsessores, sem fazer a mínima ideia. Inclusive, é amigo dos obsessores. Inclusive, comunga com seus obsessores. Entendeu? Lembrando que obsessores são só energias acopladas no campo. E aí, a gente pode desacoplar essas energias. E aí, o campo fica leve, porque você não precisa carregar um peso atrás de você. Porque se é um ser espiritual, ele depende da sua energia. Aí eles falam, tem tanta gente que está tão distraído na vida, que carrega às vezes 4, 5 atrás, dá energia para o outro e nem sabe, porque não cuida da energia, acha que é normal. No entanto, se você pega uma pessoa que cuida da energia, basta que o primeiro tente se acoplar, ela fala, opa, aqui tem alguma coisa de errado. Entendeu? Então, esse papo de energia aqui faz sentido para quem cuida de energia. Para quem não cuida, não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque nunca vai perceber. Porque não se cuida. Então, não sabe que está no campo. Relações sexuais desregradas, por exemplo, tem uma capacidade muito alta de acoplar um nível altíssimo no campo energético de uma pessoa. Né? Altíssimo, eles estão falando aqui. É uma das formas mais fáceis, né, rápidas, digamos assim, de fazer um acoplamento energético. E aí, as pessoas só percebem isso quem realmente está cuidando do seu campo energético. Né? Realmente, só percebe que está cuidando do campo energético. E a maioria das pessoas, na verdade, não estão antenadas de que, eles vão dar um exemplo aqui, para relações sexuais. Eles trouxeram a conversa para esse lado.
dizendo o seguinte: eu tenho a minha energia, eu recebo a energia de alguém. Esse alguém, ele tá triste, magoado, em dúvida, tá vivendo a vida meio assim, atazanada, estou falando. Eu pego e atraio isso para mim. Então, o obsessor, muitas vezes, não é só ter alguém. A energia pode ser uma energia invasora e vai ficar aganchada por meio do que? Troca sexual. Então, eles falam, porém, né, eles estão repetindo isso várias vezes, esse tipo de conversa só vai entrar na mente de quem se cuida, de quem valoriza a sua energia e de quem entende a importância que a energia e o campo energético tem. Senão, não faz sentido. Então, a sugestão da espiritualidade mais amorosa possível é que cada pessoa passe a observar-se, né? Precisa ter um campo de observação. Por isso, o silenciamento da mente, para que a gente encontre um lugar de paz, para a gente saber o que é a paz. Eles estão falando uma coisa aqui. Tem gente que nunca viu a paz. Tem gente na live hoje que não sabe o que é ter paz. Eles estão falando aqui. Desconhece qual é a sintonia da paz. Eles falam, eles estão balançando a cabeça. Tem gente na live hoje que não sabe o que é sentir paz. E não, a paz não é algo que alguém vem de fora e dá pra gente. A paz é algo construído de dentro pra fora. Então essa é uma boa reflexão para esse fim de semana, né? Essa é uma excelente reflexão pra gente fechar essa live. De o quanto ou por quanto tempo eu consigo sustentar a energia da paz dentro de mim. Não, a paz não está fora, a paz está dentro. Eles falam aqui. Então a reflexão dessa live aqui, para todo mundo refletir, é por quanto tempo eu sustento dentro de mim a energia da paz. Se para algumas pessoas a resposta vai ser, eu não sei nem o que é paz. Assim assim está feito. Essa reflexão vai ficar aí para vocês no fim de semana, viu, povo? Isso vai salvar muita gente, eles estão falando. Essa reflexão traz um divisor de água aí para algumas pessoas que estão vendo. Porque sim, nós viemos manter a paz, sustentar a paz. E a paz que a gente deseja no mundo começa dentro de nós. Então, e aí? Por quanto tempo a gente consegue manter a paz dentro de nós? Essa é a pergunta da espiritualidade para vocês. Agora sou eu jogando a bomba e eu saio correndo, ó. Brincadeira, vocês podem me encontrar aí nos directs da vida, nas mensagens, né? E que seja um fim de semana de paz, de alegria, de calma, de restabelecimento de energia. Para quem não cuida da energia, bora começar a cuidar da energia, né? Como que eu vou cuidar da minha energia? Fazendo coisas boas, observando como é que tá acontecendo, né? Para algumas pessoas aqui que estão vendo a live, eles estão sendo muito específicos, talvez tomar um banho de flores, né? Tem coisas aí, tomar um banho de mar para quem puder, um banho de rio. Tá se sentindo carregado? Se joga dentro da água aí, né? Joga a água para a água. Movimenta as energias, né? A gente precisa aprender a cuidar do nosso campo energético, porque o campo energético é de onde surge a paz e o amor. O amor, ele é uma energia. O amor é uma energia. E eles estão me mostrando o seguinte, o amor é uma energia que vem depois da paz. Para a gente dizer que a gente conhece o amor, a gente precisa conhecer muito bem a paz. A paz. E aí eles falaram, há pessoas vendo a live nesse momento que não sabem o que é paz. Então a reflexão está jogada aí para vocês, está colocada. Olha que coisa linda, eu acendi uma vela hoje e ela formou uma rosa na vela. Que coisa linda, eu adoro quando isso acontece. Muito obrigada, gente, obrigada pela oportunidade, é uma honra poder servir. Agradeço a equipe espiritual, agradeço a equipe espiritual de vocês, espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Fiquem com Deus, tchau, tchau.